Leitura Bíblica Anual de número 39, de 26 de fevereiro. Vamos ler Levítico, do capítulo 15, do versículo 1 até o 33. Vai falar sobre a purificação de outras impurezas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que ele se assentar também ficará impuro. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem, quem tiver um fluxo, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Tudo aquele em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. E se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente, e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor, em favor do homem, por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água, e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água, e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará suas roupas e se banhará com água, estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual esteve sentado. Quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, e lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote, e na entrada da tenda do encontro. E o sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto.
e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando impuro, da mulher em sua menstruação do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Levítico capítulo 12, do versículo 1 até o 30, vai falar sobre leis morais, sobre a nudez e a imoralidade. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã, com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Tenham ela nascido da mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a sua filha, com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo.
Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Espíritos familiares. Vai falar em Levítico 20, do capítulo 1 até o versículo 6 e depois o versículo 27. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um de seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, eu voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã. Eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Levítico capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3. Vai falar instruções acerca das festas fixas. Então, disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Levítico 23, o versículo 4 e 5 vai falar sobre a Páscoa. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do 1º mês. Levítico 23, do versículo 6 ao versículo 8, vai falar dos pães sem fermento. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Levítico 23, do versículo 9 ao 14, vai falar sobre os primeiros frutos, domingo durante a Páscoa. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal e que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável. E uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem.
Levítico capítulo 23, do versículo 15 até o versículo 22, vai falar sobre ofertas movidas. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. E então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito. 1 novilho e 2 carneiros, eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas, ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada um, com 1 ano, peguem um bode, sacrifiquem como oferta pelo pecado e 2 cordeiros. Cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertence ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, e deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, quando vocês fizerem a colheita, não precisa colher tudo até o extremo. E o que cair no chão, deixem para quem tiver necessitado ou para o estrangeiro, para que eles possam colher e se alimentar. Levítico capítulo 23, do versículo 23 ao 25, vai falar sobre as trombetas. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombetas. Não realizem trabalho algum, mas apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. O Levítico 23, do versículo 26 ao 32, vai falar sobre o dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Por quê? Porque quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês, quem não se humilhar, diz o Senhor, eu destruirei do meio do meu povo, do seu povo, todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Ou seja, no 7º dia é descanso, não pode realizar nenhum trabalho. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. Levítico 23, do versículo 33 até o 44, para encerrar a nossa leitura de hoje. Vai falar sobre cabanas. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realize trabalho algum. Durante 7 dias apresente ao Senhor oferta preparada no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas
exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês. Vocês terão que todas as ofertas também voluntárias que vocês derem ao Senhor, também isso será apresentado. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dia de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor.